No vídeo de segunda-feira da semana passada, eu fiz uma reunião com vocês e pedi algumas perguntas para vídeo de perguntas e respostas, pedi algumas sugestões. E aí, hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo de perguntas e respostas. As perguntas de hoje são mais centradas na temática da literatura, então coisas internas à literatura. O vídeo de sexta-feira vai ser mais sobre minha experiência de escrita e algumas reflexões em torno da minha produção e etc, né? Eu não estou com as perguntas de vocês aqui, eu anotei o foco da pergunta, então pode ser que eu não leia elas exatamente como vocês escreveram, mas a ideia tá aqui. Tá, então nós temos 3 perguntas que são mais teóricas. A primeira delas é do Adriano Pereira. Ele pergunta: na crônica, o narrador pode remontar a uma história do passado? Então eu tô com um narrador, que é um personagem ali da crônica, ele pode remontar a uma história do passado? Pode, né? Vamos pensar de novo como é que é a questão do narrador na crônica. Existem vários tipos de crônica, como eu falei pra vocês no vídeo que eu vou colocar aqui, que é um vídeo sobre crônicas mesmo, de fato. Existem vários tipos de crônicas. Tem crônicas que são mais puras, então tem essa voz do escritor, narrador, então tem mais opinião, tem mais coisas às vezes que aconteceu de fato com esse escritor narrador, mas que ele ficcionaliza. Muitas das crônicas que eu escrevo, elas têm um fundo real, mas que eu ficcionalizo. Aconteceu exatamente como eu escrevi? Não, nem de perto. Mas na hora de produzir o texto, eu pego alguma coisa do acontecimento de fato, da realidade, e eu ficcionalizo. Eu transformo o texto numa coisa mais interessante, mais agradável para o leitor. O acontecimento que eu vivi ali não teve muita importância, mas tinha alguma coisa ali que era interessante se eu aumentasse, se eu explorasse mais algum aspecto que fosse enriquecer o texto, né? E tem algumas outras crônicas que são crônicas mais narrativas. As crônicas que são mais narrativas geralmente vão ter personagens um pouco mais delimitados e mais distantes desse eu do narrador-escritor, mais independentes, né? Então quase como num conto mesmo. A relação dela com a crônica, né? A relação dessa crônica narrativa com a ideia central da crônica é o fato de estar mais situada no presente, às vezes é uma reflexão, uma crítica sobre a atualidade, então geralmente vai gerar nesse sentido. Considerando que o meu narrador, o meu personagem da crônica, ele é ou um eu, ou alguém que eu uso para falar sobre experiências da atualidade, eu posso remontar ao passado a qualquer momento, mas principalmente quando essas coisas do passado trazem alguma reflexão para o presente. Não necessariamente que eu tenha que falar sobre o presente, mas, por exemplo, aconteceu alguma coisa lá na minha infância que ainda é super atual. Ou então assim, eu vou falar sobre questões, numa crônica, eu vou falar sobre questões da ditadura militar. E essas coisas, esses acontecimentos da ditadura militar, eles se aproximam da atualidade por conta de determinados eventos que estão acontecendo na atualidade. Então, quando o leitor analisar aquilo, ou quando eu levar o leitor pelo caminho que eu estou refletindo, eu vou fazer com que aquilo que eu mencionei lá de trás e o hoje se relacionem de alguma forma, né? Então, mesmo que eu não mencione nada sobre o hoje, quando o lá atrás trouxer alguma reflexão sobre o hoje, é muito tranquilo fazer esse resgate do passado para dentro da crônica. Então tá, só para ser mais clara, mais direta. O narrador pode remontar a uma história do passado? Pode, tranquilamente. Geralmente vai acontecer para refletir a respeito do presente, usar o passado para refletir a respeito do presente. Não é obrigatório, porque nada na literatura é obrigatório, mas funciona bem quando a gente usa o passado dessa forma dentro da crônica. Segunda pergunta que nós temos aqui é sobre Clarice. A Gabriele Almeida da Silva, ela diz: dizem que ler Clarice é difícil. A Gabriele ainda não leu, mas ela sempre ouve que não é fácil porque mexe muito com a gente.
Eu particularmente não acho Clarice Lispector difícil. Eu acho que você tem que entrar no texto dela preparada para encontrar um texto que não vai ter uma estrutura narrativa tradicional. Ele não vai ter uma estrutura como se fosse uma história que tem começo, meio, fim. Tem um herói muito bem delimitado, tem um inimigo muito claro. E aí os acontecimentos estão em torno desse conflito entre eles, e aí as coisas se desenrolam para um final feliz ou para um final não tão feliz, enfim. Essa estrutura, ela geralmente não aparece em textos da Clarice. Então você tem outros tipos de formato, você tem outros tipos de reflexão. Às vezes você não tem uma outra pessoa. O conflito que existe não é um conflito de um contra outro dentro das obras dela, mas geralmente ele vai acontecer de um contra ele mesmo. O conflito do indivíduo consigo mesmo, ou então o conflito do indivíduo com o mundo. O conflito do indivíduo com a sociedade, com as regras sociais, qualquer coisa assim. Dificilmente a gente vai ter na Clarice um conflito de uma pessoa com outra pessoa diretamente. É muito mais interno. Se você entra no texto da Clarice preparada para o fato de que não vai ser uma narrativa tradicional, então você não entra esperando uma narrativa tradicional, eu acho que não é uma leitura difícil, porque você já sabe que ali não vai encontrar aquilo que você imaginava que encontraria. Essa questão de mexer com a gente, como você diz, eu acho que assim, você vai refletir a respeito do mundo, você vai refletir a respeito da sua existência, do seu contato com outras pessoas, o que é maravilhoso, porque eu acho que o que a gente mais tem que fazer na vida é refletir a respeito do nosso lugar do mundo e da nossa relação com as outras pessoas. A outra pergunta também é dela, e aí ela faz uma pergunta super difícil, que eu acho que eu vou responder aqui, mas eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo mais pra frente a respeito disso, porque é uma coisa muito complexa. Ela diz: qual a importância da literatura hoje? Não só para acadêmicos, mas para a galera em geral. Primeiro a gente tem que pensar assim: literatura é arte, né? Então, arte é uma dessas grandes forças, uma dessas grandes coisas que fazem parte da sociedade. Então, nós temos a ciência, que é um tipo de conhecimento, nós temos a arte, que é um outro tipo de conhecimento. A arte é um tipo de conhecimento que é mais humanizador, então faz com que você olhe para o outro ser humano, reflita sobre o outro ser humano. Sabe isso que eu acabei de falar a respeito da literatura da Clarice, do que existe na literatura da Clarice? Esse é o objetivo principal da arte, fazer você refletir a respeito do mundo, fazer você refletir a respeito do outro, aprender coisas que são humanas, né? Que são do humano, que são do sentimento, que são da relação, que são desse contato do humano com o humano. Então são coisas que a gente não aprende na matemática, né? São coisas que a gente não aprende, sei lá, na física. Por mais que, assim, esses conhecimentos científicos, eles também têm a possibilidade de fazer com que a gente se torne mais humilde e de que a gente se torne mais humano, de que a gente se torne melhor, né? Eu acho que todo conhecimento, quanto mais conhecimento nós temos, mais humanos nós podemos ser. Não necessariamente somos, porque isso não é uma questão de... não é uma lógica, né? Não é uma coisa assim, tipo, você tem conhecimento, você vai ser melhor. Mas se você tem um conhecimento que você aplica, que você reflete, que você filosofa em torno dele, você vai ser melhor. Você vai pensar mais na natureza, você vai pensar, você vai ser menos egoísta, você vai ser menos arrogante e você vai olhar mais para os outros seres humanos. A arte, e aí a literatura dentro dessa categoria, vai fazer com que você, enquanto humano, seja capaz de olhar para os outros seres humanos e de entender os outros seres humanos, mesmo que você não passe exatamente pelas mesmas experiências que eles, porque elas estão ali narradas, sentidas dentro do texto, e você pode sentir e viver aquelas experiências mesmo que você não passe por elas na realidade. E isso faz com que você tenha mais empatia em relação
as outras vivências. Então não é uma questão só de acadêmicos, por mais que os acadêmicos acabem, acadêmicos de letras e etc., que acabem explorando mais a questão da literatura porque, sei lá, porque ela ficou ali restrita. Mas a gente acaba, quando a gente fala isso, também tem um porém. A gente está pensando no livro literário, a gente está pensando na literatura mais elaborada, mais artística mesmo. Só que assim, se a gente pensa no livro, por exemplo, no objeto livro, enquanto um objeto artístico comum, e aí a gente traz para dentro a literatura de massa, sei lá, literatura mágica, de fantasia e etc. Todas essas outras que são consideradas literaturas de massa, que não são a literatura artística de fato, elas têm o efeito de entretenimento, que já é um efeito muito legal, né? Porque você tá numa sociedade que te coloca constantemente para trabalhar e você tá ali sempre recebendo porrada das notícias e das coisas que acontecem em governo e das coisas, enfim, você tá sempre ali levando porrada. E surgir alguma coisa que te dá um pouco de entretenimento já é uma coisa legal, né? Já tá fazendo um bem só por isso. Mas assim, mesmo esses livros de literatura de massa, não vou dizer todos, porque aí nem sempre é tão criterioso assim, mas muitos desses livros de literatura de massa também vão te humanizar. Então também estão ali apelando para a sensibilidade, apelando para reflexão em relação ao outro, ao diferente, ou então te dando experiências, mesmo que sejam experiências fantásticas, experiências mágicas, que você não tem no mundo real. Então te dando essa possibilidade de viver outras vidas que não seja a sua, somente pela leitura. Te oferecer a possibilidade de ser uma pessoa melhor já é muito, já é coisa pra caramba. Hoje e sempre, a literatura é importante, não só pra gente que tá na academia ou que já passou pela academia, mas para a população em geral. E eu acho que é muito importante todo o esforço que se faz para criar leitores, para fazer com que as pessoas leiam mais ou entrem... E não tô falando assim, ler Machado de Assis e etc. Lógico, é maravilhoso Machado de Assis. Se der para todo mundo ler Machado de Assis, eu vou adorar. Só que assim, criar leitores assim, que seja do Marley e eu, leitores de livro de cachorro, enfim, N livros, né? Livros que façam com que você saia de você mesmo e passe a ver o mundo a partir de outros olhos. Tá, então essas foram as perguntinhas que eu selecionei aqui para esse vídeo. E na sexta-feira tem mais um vídeo com perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Se vocês que fizeram as perguntas acharam que não foi suficiente, que eu não esclareci direito o que vocês perguntaram, comentem aqui embaixo, que aí eu amplio a resposta e comento mais alguma coisa a respeito, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Curtam se vocês tiverem gostado, compartilhem com os amigos de vocês. Chamem a galera pra assistir aqui e todo mundo saber que tem um canal legal de livro aqui, de literatura e de escrever e essas coisas todas. Beijinhos, até a próxima.